Caros irmãos e amigos, muito boa tarde a todos. E vamos então à nossa terceira catequese desta série, na sequência da que eu vos fiz há 15 dias e o Sr. Dom Nuno na semana passada, e sempre sobre este capítulo da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, e que se refere às consequências sociais do Evangelho. Isto também em ligação com o nosso programa diocesano do presente ano pastoral de 2013-2014, em torno daquela frase de São Paulo, que a fé atua pela caridade. Eu hoje gostava de me deter, ainda que brevemente, num tema que tem dado muito que pensar e que fazer nas últimas décadas, até há mais de um século esta parte, e ainda não está completamente resolvido, como veremos. O tema é de algum modo enunciado pelo Papa Francisco no número 183 da Exortação Apostólica, quando ele escreve: ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional. E ainda hoje, por vezes, encontramos estranheza aqui e acolá quando nos pronunciamos, quer pastores, quer fiéis leigos, particularmente responsabilizados, sobre temas de atualidade política e social. E essa estranheza é mais ou menos formulada assim: a Igreja não tem de se meter nisto. Creio que todos nós já ouvimos afirmações semelhantes, comentários deste género. Pois bem, é contra isso que o Papa Francisco se insurge, entendendo, e nós com ele, com certeza, que a religião não pode ser relegada para esta tal intimidade secreta das pessoas e deixar de ter influência na vida social e nacional. Bem, o tema, como digo, é vastíssimo. Eu vou apenas aflorá-lo, possivelmente noutras alturas, certamente noutras alturas, que não só em catequeses, eu terei de voltar a ele. Esta afirmação do Papa Francisco tem de ser levada particularmente a sério, pois não falta ainda quem reduza a fé a um sentimento individual e mais ou menos vago, que não deveria repercutir-se em convicções firmes e declaradas, afirmadas. Também subsiste alguma reação a pronunciamentos de pastores ou instâncias eclesiais sobre pontos concretos da vida social, económica ou política. Uns e outros repercutem, pelo menos, sentimentos e ideias de tempos idos e enquadráveis na altura. É isto que nós vamos sondar rapidamente. De onde é que surgiram estas reações, estas restrições ao pronunciamento social da Igreja? A redução da fé a um vago sentimento dito religioso, que só ganharia em ficar assim, vago, é a herança de um certo romantismo que aí mesmo se aconchegava, reagindo também aos constrangimentos público ou eclesiásticos de anteio. Todos nós ouvimos falar em romantismo e atitudes românticas, mas mais do que uma expressão geral, isso tem um significado objetivo. É uma época da nossa história, da nossa cultura, aqui há uns 200 anos atrás, em que muitos intelectuais e até um certo sentimento generalizado reagia a tudo o que viesse de fora, porque eles sobrevinham de tempos em que, pelo contrário, tudo estava muito condicionado por cima, pelas instâncias político-eclesiásticas que tinham subsistido naquilo que se chama o antigo regime absolutista. E então as pessoas reagiam, e o romantismo tem muito dessa reação e procura refluir para dentro de cada um as motivações, as determinações, as vivências. Ou, mais reconditamente, também pode vir daqui, do que eu vou dizer de seguida, de algum desprezo gnóstico, que, pelo que acontecesse no mundo exterior
uma vez que só importaria o que ao espírito respeitasse, entendido este como uma faúlha divina, infelizmente encerrada na matéria do mundo e das coisas, de que se havia de aliar, e quanto mais depressa melhor. Em relação à primeira atitude, já expliquei, a esta de raiz gnóstica, uma palavra. Uma palavra que significa conhecimento, gnose em grego, porque logo no princípio do cristianismo, aliás, apareceram grupos que achavam que tudo quanto fosse exterior, corpóreo, material, nesse sentido também político, era desprezível, porque no fundo eram nomes deste cativeiro em que estaria a nossa alma, que não sabiam bem porquê se tinha desgarrado do todo espiritual e divino, e portanto o desprezo das coisas exteriores é que era importante, e quanto mais depressa possível voltarmos a essa esfera de que infelizmente tínhamos saído, e unicamente divino. Há um pouco disto tudo. Por outro lado, e bem por outro lado, os últimos séculos, 19 e 20, também assistiram à sucessão de propostas de vida ou evolução social inteiramente seculares. Secular vem de século, que em latim significa o espaço-tempo, a realidade temporal e espacial. Próprias do que se entendia como o estado racional ou positivo da história que superasse ou superaria quaisquer compreensão e determinação religiosa das coisas. Entendia-se, e ainda hoje há quem entenda, que agora, nesta fase positiva e científica em que estamos, as explicações religiosas, as alusões espirituais já não têm sentido quando se querem aplicar ao mundo e às coisas. Dos vários lados do campo teórico e prático, visou-se anular ou reduzir a repercussão pública da confissão religiosa e remeter a fé para o recôndito da consciência de cada um, ou, mais prosaicamente, como também se dizia e ainda se diz, limitar a religião à sacristia. Vivendo onde os outros vivem e ouvindo o que os outros ouvem, não admira que alguns cristãos acabassem por assimilar considerações deste género, não sendo invulgar ouvirmos pessoas crentes a dizerem algo como eu cá tenho a minha fé, ou isso é com a consciência de cada um, mesmo a propósito de pontos fundamentais e irredutíveis do credo que aparentemente professam. Credo que, sendo pronunciado na primeira pessoa do singular, creio, é dito por todos como se fôssemos um só, é realmente, e há de ser consequentemente, a fé da Igreja. Consideremos, no entanto, que se tais conceitos e preconceitos mantêm aceitação, como de facto se verifica, é porque veiculam alguma verdade à mistura. As coisas não persistem muito tempo se não têm lá por dentro alguma ponta de verdade, ainda que mal equacionada. Assim o creio também, não sendo difícil aceitar que a retração romântica da religião ao sentimento reagia ao constrangimento cultural das sociedades antigas, que pouco espaço de escolha deixavam ou podiam deixar às opções individuais que dissonassem do conjunto. Eram mundos de necessidade, que queriam, acima de tudo, segurança e nenhum distúrbio de uma ordem imóvel e sacralizada. Neste sentido, a reivindicação individual da crença ou da descrença podia surgir, e surgia realmente, como expressão de liberdade ou libertação. É um facto. As sociedades antigas eram sociedades de necessidades prementes, de sobrevivência diária, cheias de medos, de coisas que não se percebiam nem se dominavam. O pensamento científico, a explicação racional das coisas ainda era muito limitado, por isso as pessoas tinham medo que qualquer coisa alterasse a estabilidade, a segurança. E a pouco, na medida em que algumas sociedades como a nossa e a europeia evoluíram, foi-se distanciando esta necessidade para dar mais campo à liberdade individual. Tudo isto é verdade. Igualmente, o conhecimento progressivo do mundo geográfico começou por aí, e físico. O avanço da ciência moderna e dos seus métodos, da natureza exterior para a humana, tudo alargou o campo da reflexão e da ação
não imediatamente religiosas, no campo vasto da sociedade e da política. Ganhou outra consistência a dimensão espaço-temporal da realidade, essa mesma que tem o nome de secularidade, não dando às coisas novas e correntes a imediata resolução que tudo terá nos novíssimos ou últimos fins do homem. Ou seja, como se alargou o espaço-tempo, como as coisas passaram a ter outra consistência, como as explicações imediatas começaram a ter mais lugar, então nem tudo teve imediatamente uma justificação ou uma explicação em termos finais. Porque Deus quer, porque Deus manda, mas começou-se a ver se realmente era assim no acontecer das coisas ou se não havia, como há, motivações mais próximas, causas mais próximas para as coisas sucederem desta maneira, que importa conhecer essas causas para depois também as podermos orientar do melhor modo, mais racional e útil. Portanto, foi ganhando espaço a consistência que se chama a secularidade. O Concílio Vaticano II chamou-lhe as realidades temporais e considerou a justa autonomia dessas realidades. Ou seja, não é por eu ser ou não ser religioso que sou melhor engenheiro ou médico no sentido funcional da profissão. Agora, o facto de eu ter uma motivação religiosa pode dar isso que eu faço e outros também fazem e, porventura, até melhor que eu, do ponto de vista técnico, uma outra finalidade. Essas finalidades últimas que na teologia tradicional se chamavam os novíssimos do homem. Há tempo para a terra antes de chegar ao céu, não em oposição, mas em cadência. Os que se mantiveram crentes no meio destes debates e controvérsias podiam até entender que nisto mesmo se respeitava o ritmo religioso da criação, em que dia após dia Deus vai criando um mundo cuja custódia confia à humanidade, sendo preciso cumprir do primeiro ao sexto dia, antes de descansar ao sétimo e com o próprio Deus. E mesmo os que perderam a fé em Deus, não deixaram de ouvir cantar outros amanhãs conseguidos ou apressados pelo cumprimento exato de tarefas terrenas positivas. E aqui creio que há um campo comum onde nos devemos entender todos com o melhor que tivermos de competências e boas vontades. Como sabemos, o Concílio Vaticano II, em cuja recepção continuamos, pronunciou-se em vários passos sobre estes tópicos, tão importantes para nos orientarmos no mundo e na cidade dos homens. Em cuja recepção estamos, disse. Um concílio, e na nossa série católica já se contam 21, um concílio ecuménico, ou seja, reunindo, em princípio, o Episcopado Mundial com o sucessor de Pedro. Um concílio tem, geralmente, 3 fases. Tem uma fase de motivação e preparação, em que há um problema para resolver, um problema que importa à Igreja na sua totalidade, é por isso que é ecuménico, e, portanto, enfim, se prepara. Há estudos que se fazem, há documentos que se adiantam, é a fase da preparação. O povo de Deus é motivado, reza para que tal aconteça e bem, a preparação. Depois há a fase da realização, pode durar mais ou menos tempo. Tivemos concílios que demoraram muito pouco tempo, semanas até, e tivemos concílios que demoraram décadas. O Concílio de Trento, que foi o antepenúltimo, foi-se desenvolvendo com interrupções entre 1545 e 1563. Portanto, os concílios são mais ou menos demorados na fase da sua realização. O penúltimo concílio, por sua vez, enfim, reuniu-se entre 1869 e 1870 e nem chegou a um ano. Foi interrompido, aliás. Isso é a fase da realização. Mas depois há uma outra fase que é tão ou mais importante, sobretudo determinante do que as anteriores, que é a fase da recepção. Quando o povo de Deus, no seu conjunto, nós todos os cristãos, recebemos, quer dizer, assimilamos e levamos à prática aquilo que foi determinado no concílio. Devo-vos até ilustrar o que eu estou a dizer com o facto de o concílio, de certa maneira, mais ecuménico da história cristã, que se realizou no século XV, foi o Concílio de Florença, mais ecuménico porque teve uma participação absolutamente única dos bispos orientais, mesmo desligados de Roma, ortodoxos, e, no entanto, tendo aprovado documentos importantes,
não teve quase recessão nenhuma. A fase da recessão é, por isso, determinante. E nós estamos, 50 anos depois da realização do Vaticano II, em plena fase de recessão. E eu convido-vos a ler atentamente, a reler os documentos conciliares, concretamente as 4 grandes constituições conciliares, e hão de ver que há lá muita coisa que ainda não foi bem recebida, nem por nós, nem pelas nossas comunidades. Estamos em plena fase de recessão conciliar. Não é por acaso que todos os documentos papais ou sinodais que seguiram ao concílio, até esta última exortação do Papa Francisco, fazem tanta referência, direta ou indireta, expressa ou implícita, aos documentos conciliares, visando a sua aplicação. Estamos em plena fase de recessão. Também sobre estes pontos, ou seja, de como é que a Igreja se deve equacionar com a sociedade e com a política e com a cultura como mundo envolvente em termos legítimos e evangelicamente justificáveis. Eu vou focar apenas 2 pontos que são fundamentais a este respeito. Sobre a reivindicação individual das convicções, eu acredito naquilo que eu sinto, eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Face a pressões externas, o Concílio chegou a uma formulação de grande equilíbrio entre essa reivindicação justificável, o espaço individual, e a aceitação da verdade objetiva, que não fica à espera que eu a aceite para ser verdade. Assim o diz na Declaração sobre a Liberdade Religiosa. De acordo com a sua dignidade, todos os homens, por serem pessoas, isto é, seres dotados de razão e de vontade livre, e por isso mesmo de responsabilidade pessoal, são impelidos pela sua própria natureza e por obrigação moral a procurarem a verdade antes de mais do que se refere à religião. Ou seja, qualquer ser humano busca a verdade das coisas e de si próprio. É um dinamismo que nenhum de nós pode calar e que nenhum de nós deve desistir. E por isso deve esforçar-se por encontrar essa verdade objetiva, ou seja, que nos interessa a todos, dentro do seu caminho de abordagem individual. Mas não pode desistir disso, porque aí mesmo realiza a sua dignidade de consciência, razão, liberdade e responsabilidade. E tem a obrigação, todos os seres humanos, começar por nós, de aderir à verdade conhecida, assim que isso se torne evidente, ou plausível, à verdade reconhecida, e ordenar toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Se eu chego aí, se torna claro que tem de ser para mim o que é para a generalidade. E o que me interessa a mim interessa a todos, eu tenho que aderir em consequência. Eu tenho que ser responsável em relação a essa verdade que me respondeu antes. Mas o concílio continua. Todavia, os homens não podem satisfazer esta obrigação de aderir à verdade de modo adequado à sua natureza, se não gozarem de liberdade psicológica e, ao mesmo tempo, de imunidade e de coação externa. Temos que chegar lá por nós, apoiados, mas não empurrados. Portanto, conclui a declaração, o direito à liberdade religiosa não se funda numa disposição subjetiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por isso, o direito a uma tal imunidade permanece também naqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e de aderir a ela. E o seu exercício não pode ser impedido desde que seja respeitada a justa ordem pública. Isto na Declaração Dignitatis Humanae, número 2. É um ponto fundamental. Com esta declaração, e nisto mesmo que citei, o Concílio atingiu o cume reflexivo de uma questão que atravessou e dramatizou a vida católica durante 2 séculos. A saber, como se podia conjugar a subjetividade humana, o sujeito que cada um é na apreensão das coisas, com a objetividade criacional das mesmas coisas. Cume reflexivo e prático, que ainda está longe de total assimilação, quer quanto a nós, no que toca ao respeito ativo pela liberdade da consciência dos outros, eu disse respeito ativo, não é passivo. Se eu respeito a liberdade de consciência dos outros, quer dizer a sua possibilidade de aderir à verdade, eu tenho que ativamente proporcionar-lhes aquele
ponto e aqueles aspectos da verdade que eu próprio já assimilei. Devo-lhes isso, em benefício da sua liberdade. Quer no que concerne a outros, pelo respeito das convicções que legitimamente mantemos, numa consciência que não pode deixar de ter repercussões da sociedade à economia e da pedagogia à cultura. Ou seja, também outros nos devem respeitar a nós cristãos, que teremos todas as consequências práticas nestes vários campos de atuação daquela verdade que vamos assimilando. No respeitante ao outro ponto, à consistência do mundo e dos fenómenos que devem ser respeitados na sua natureza própria e assim mesmo tidos e tratados pela humanidade em geral, ainda antes, este antes é lógico, não é cronológico, do sentido transcendente e religioso que lhe dermos, mas nunca contra ele, também o Concílio atingiu um alto cume de formulação e doutrina na Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, quando escreve, sobretudo quando escreve o que vamos ouvir. Muitos dos nossos contemporâneos parecem recear que uma ligação muito mais íntima entre a atividade humana e a religião constitua um perigo para a autonomia dos homens, das sociedades e das ciências. E continua o Concílio. Se por autonomia das realidades terrestres se entende que as coisas e as próprias sociedades têm as suas leis e os seus valores, que o homem gradualmente deve descobrir, utilizar e organizar, é plenamente legítimo exigir tal autonomia. Pois ela não só é reivindicada pelos homens do nosso tempo, mas corresponde também à vontade do Criador, que criou e mantém um mundo consistente, que nós devemos respeitar e compreender nessa mesma consistência. Com efeito, é pela virtude da própria criação que todas as coisas estão dotadas, mais uma vez, de consistência, verdade e bondade, de leis próprias e de uma ordem que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos próprios de cada uma das ciências e das técnicas. Isto pela positiva. Agora, se porém pela expressão à autonomia das realidades temporais se entende que as coisas criadas não dependem de Deus e que o homem pode usá-las sem as referir ao Criador, não há ninguém que acredite em Deus que não perceba quão falsas são tais afirmações. Na verdade, a criatura sem o Criador esvai-se. Além disso, todos os crentes, qualquer que for a sua religião, sempre souberam ouvir a voz e a manifestação de Deus na linguagem da criação. Mais ainda, pelo esquecimento de Deus, a própria criatura fica obscurecida. Isto na Gaudium et Spes, número 36. Estes dois números, Dignitatis Humanae 2 e Gaudium et Spes 36, oferecem-nos, como disse, dois cumes da reflexão conciliar que importa absolutamente receber, para fundamentarmos devidamente o direito e o dever que temos, como Igreja de Cristo, de participar ativamente na vida da cidade e da sociedade em geral, nos vários aspectos do respectivo acontecer. Trata-se também de uma contribuição que a mesma cidade e a sociedade não deveriam dispensar, e de facto não dispensam, e mais do que para satisfazer necessidades imediatas, através da caridade da Igreja, como inevitável e justificadamente acontece. Porque muitas vezes estão dispostos a aceitar a contribuição da Igreja em termos caritativos e imediatos, e muito bem, mas já não estão tão dispostos em aceitar os fundamentos dessa mesma caridade que se leva por diante. O Papa Francisco é também herdeiro e seguidor da reflexão conciliar, compreendendo-se assim a veemência da sua frase que hoje comentamos. E repito, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional. A afirmação vem na sequência do que escrevera, sempre o Papa, no número anterior, no número 182, da exortação, retomando a aludida doutrina e reforçando o significado humano e humanizador que tudo tem e deve ter na ordem social a partir da intenção do próprio Criador e do Evangelho de Cristo. Escrevera o Papa Francisco. Os pastores, acolhendo as contribuições das diversas ciências,
tem o direito de exprimir opiniões sobre tudo aquilo que diz respeito à vida das pessoas, dado que a tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano. Já não se pode afirmar que a religião se deve limitar ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, embora estejam chamados à plenitude eterna, porque Ele criou todas as coisas para o nosso usufruto. Está a citar a primeira carta a Timóteo. Para que todos possam usufruir delas, das coisas. Por isso, a conversão cristã exige rever, especialmente, tudo o que diz respeito à ordem social e consecução do bem comum. E aqui o Papa Francisco cita o Papa João Paulo II. É este sentido humano e humanizador, conferido pela tradição bíblica à realidade social, que o Papa Francisco retoma para legitimar a intervenção da Igreja e dos seus pastores na vida pública, porque o Evangelho tem um objeto fundamentalmente humanizador. É para que, como disse uma vez o Papa Paulo VI, em Fátima, os homens, todos nós, sejamos homens e realizemos a nossa humanidade comum e particular de cada um, que o Evangelho existe e que a Igreja o propaga. E aqui está no seu pleníssimo direito e na sua irrecusável incumbência. Do que a Bíblia nos diz dos desígnios do Criador e do que os Evangelhos em particular relatam das palavras e gestos de Cristo, Ele, que por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, o Papa sublinha o dever que tem e que nós temos com Ele de insistir oportuna e inoportunamente sobre alguns princípios que, sintetizados na doutrina social da Igreja, reforçam e explicitam aspirações que são da humanidade inteira. Humanidade que também nós compartilhamos e aspirações que vemos inteiramente correspondidas na mensagem evangélica. Vemos e experimentamos. O Papa Francisco referiu-se à promoção das pessoas e ao bem comum. São os dois primeiros dos 4 princípios permanentes da doutrina social da Igreja, que o respectivo compêndio apresenta assim. Os princípios permanentes da doutrina social da Igreja constituem os verdadeiros gonzos do ensinamento social católico. Trata-se do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual todos os demais princípios ou conteúdos da doutrina social da Igreja têm fundamento. Do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade. São os 4 princípios permanentes que a nossa doutrina social tira das afirmações evangélicas essenciais no que a humanidade diz respeito. Dignidade da pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade. Tudo se joga aqui. Estes princípios, expressões da verdade inteira sobre o homem, conhecida através da razão e da fé, promanam do encontro da mensagem evangélica e das suas exigências, resumidas no mandamento supremo do amor, com os problemas que emanam da vida e da sociedade. Assim, no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 160. Outro número que nós devíamos manter constantemente na consciência e na prática. O Papa Francisco está convicto da importância destes princípios para a fermentação evangélica do mundo, no sentido maior da dignificação real de cada ser humano. É à sua luz que nos dá na exortação apostólica Evangelii Gaudium um impulso programático para os próximos tempos, como o seguiremos em Lisboa no nosso caminho sinodal. Aproveitemos bem esta quaresma para nos imbuirmos do mesmo espírito, para tudo analisarmos com idêntico critério e reativarmos, por palavras e obras, a presença cristã na sociedade.